do Senhor Jesus. Amém? Estamos muito felizes aqui hoje de podermos, mais uma vez, ter a honra de ministrar a palavra de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. Agradeço imensamente ao bispo doutor Aide José do Carmo pela confiança, ao pastor Samuel César também por permitir que estejamos aqui, ao pastor Itamar pelo convite honroso de trazer aqui a palavra de Deus, que inclusive já foi lida, e vamos começar a partir de agora então, nessa lição maravilhosa, tratando a respeito da soberania de Deus em meio às crises. E hoje eu me recordava ali de uma leitura de uma matéria de 2006, quando o então e até hoje Papa Emérito Bento XVI, o Joseph Ratzinger, visitou lá em Auschwitz o campo de concentração, onde milhões de judeus foram ali exterminados, queimados, com balas, com câmaras de gás, um punhado de coisa ali que utilizaram para matá-los. E estando ali, o Papa, que é alemão, e ele é Papa ainda, porque o Papa, segundo a encíclica católica, jamais deixa de ser Papa enquanto estiver vivo, né? Então o Papa, que também é alemão, estando ali, disse assim: onde estavas, Deus, que não viste o sofrimento deste povo? E aí eu pensei, puxa, até tu, Ratzinger, né? Até tu, um homem que é de uma teologia invejável. Pouca gente no mundo, pouquíssimas pessoas no mundo têm o conhecimento teológico do Ratzinger, talvez o Papa mais estudioso que já teve na Igreja Católica. É claro que tudo que eles falam em suas homilias também tem muito de jogo político, né? Ele é um Papa alemão, quem causou foi Hitler era alemão, então tem todo um jogo. Mas nesse jogo todo que eu vejo as pessoas fazendo, elas estão sempre tentando destronar Deus dos seus propósitos, das suas direções, daquilo que Ele planejou, por causa da visão humana, por causa do pensamento nosso aqui a respeito do sofrimento, daquilo que nós achamos que entendemos, não é? Tem um livro do A.W. Pink, que é O Soberano Deus, que ele faz uma pergunta, e há pouco tempo eu fiz ela para uma pessoa. Tinha uma pessoa falando comigo, reclamando, dizendo assim: olha, a vida está muito difícil, muitos problemas, e toda aquela murmuração. E aí eu perguntei para ele: olha, nesses últimos tempos, quem você acha que controla mais o mundo? É Deus ou o diabo? E ele disse assim: olha, nesses últimos tempos parece que é o diabo. Aí eu falei: você é crente? Ele disse: sim. Pois é, então você tem um Deus pequeno e um diabo grande. E essa é a teologia de muitas pessoas, dentro e fora das igrejas. Um Deus pequeno e um diabo grande, atribuindo todos os problemas desse mundo ao diabo, e esquecendo-se que Deus ainda está no seu trono, que Deus ainda controla todos os eventos, que nada escapou ao plano rigoroso de Deus para esse mundo, para as nossas vidas. Vendo aí alguns youtubers, coaches, pregadores coaches, né? Foi perguntado um aí há poucos dias sobre o que ele acha, se Deus está no controle das coisas. Ele falou: não, Deus não está no controle de tudo, porque se tivesse não tinha coronavírus, não tinha gente morrendo, não tinha criança passando fome. Teólogos importantíssimos, que inclusive eu gostava de ler, como Ricardo Gondim, por exemplo, já apostam aí claramente que Deus não está no controle de todas as coisas. Então nós vivemos um momento onde as pessoas esqueceram da Bíblia, são infiéis aos ensinos da palavra de Deus, infiéis. Não tem outra palavra para definir isso, porque eu vou mostrar para você a ilustração bíblica. É o que Deus fala sobre ele. São infiéis a levar aquilo que a palavra de Deus ensina ano após ano, mês após mês, estação após estação, e agora tiram as suas próprias conclusões. São pessoas de uma geração tirando conclusões sobre a eternidade, sobre as coisas que Deus controla ou não. Ora, e esse atributo que nós vamos estudar aqui hoje, de Deus, a soberania, quer dizer que Deus é infinitamente elevado acima de toda criatura. Acima de toda criatura. Todo ser
que existe no universo físico ou espiritual tem que chamar Deus de Altíssimo. A palavra Altíssimo não é à toa. Deus poderia ser chamado de alto apenas, mas Ele é chamado de Altíssimo por toda criatura do universo físico ou espiritual. E nesse sentido, Deus não tem rival. Deus não tem rivais, nenhum sequer. Amém, irmãos? Deus não tem rivais. Deus está infinitamente acima. Ele é o Altíssimo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele não é sujeito a nada ou a ninguém. Deus age quando, como e onde lhe apraz. Deus, meus irmãos, não pode ser frustrado ou impedido. Ele é o poder supremo sobre qualquer coisa. Isso não é o que eu acho. Não é porque tem uma doutrina que Deus é porque a palavra dele diz que é porque a Bíblia diz que é. Então, pode ser o teólogo mais famoso, pode ser o Bento XVI, pode ser quem for, pode ser um anjo que vai descer aqui na Praça Cívica hoje e dizer assim: Deus não tem o controle de tudo. Eu vou falar: você é mentiroso, porque a palavra de Deus diz que tem. Diz que tem. Quer ver? Vamos lá. Isaías 46:10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Toda, não é só parte dela. E aqui eu abro um parênteses para dizer, irmãos, quem não acreditar que Deus está no controle absoluto, simplesmente está em um mato sem cachorro. Sim, se Deus não tem o controle absoluto das coisas, se você morrer, pode ser que Ele não vai te ressuscitar, ué. Morreram 1 milhão de pessoas. Deus vai poder ressuscitar 200 mil, 300 mil, você vai ficar para trás lá na sepultura? Você não acredita no controle absoluto? Se Ele não tem um controle absoluto, pode ser que Satanás vai segurar alguns lá na morte, não vão poder ressuscitar. Ora, que Deus é esse que as pessoas creem? Nós vamos fazer aqui, irmãos, é claro, uma firmeza, um trabalho aqui, um pouco antes de adentrar na lição, ainda de maneira introdutória. Daniel 4:35. Poucos profetas falaram da soberania como Daniel. Daniel diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 4:25 agora. Daniel vai dizer ainda. Ao dizer para Nabucodonosor que agora se tornaria uma espécie de animal, pastando lá, comendo capim, Daniel chega para ele e diz assim: serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão de comer ervas aos bois, será molhado o orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos em cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. A quem Ele quer, Ele dá o domínio sobre os reinos, sobre esse mundo. E quem é esse que dá? Daniel fala: o Altíssimo. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem poderosíssimo. Daniel chega para ele: ele vai te tirar, vai te colocar como um boi no pasto. E o rei Nabucodonosor ficou maluco e foi comer capim mesmo. E quem colocou ele lá? O Altíssimo. O Altíssimo, foi Ele que fez. Então Deus é soberano. Mas se Deus é soberano, pastor, continue em dúvida. Por que Ele permite tantas crianças passarem fome, tantos desastres, tanta tragédia, tanta dor, tantos crentes morrendo de Covid? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque soberanamente Deus, na escolha dEle, permitiu que toda a raça, toda a humanidade fosse colocada num estado condicional de sofrimento e de escolha. Sofrimento e de escolha. Porque junto com a pergunta do mal, temos que perguntar também: se Deus é soberano, por que o homem peca? Porque Deus soberanamente colocou ele num estado condicional. Adão, você pode comer ou não a árvore que eu proibi. Então você tem a condição de fazer isso. Eu, na minha soberania, te coloquei assim: Adão escolhe o pecado, como nós escolheríamos também. Então é perfeitamente possível dizer: Deus é soberano e o homem é responsável.
Deus é soberano e o homem é responsável. E nessa responsabilidade Deus colocou um tamanho de limitação para que o homem pudesse agir, inclusive em maldade. Inclusive em maldade. Preste bem atenção. O marido benevolente chega para a esposa e diz assim: meu amor, pode ir lá no shopping hoje e comprar o que você quiser. Leva aqui, ó, meu cartão de crédito, talão de cheque, abre crediário lá em todas as lojas, compra o que você quiser, gasta tudo, desde que não passe de R$200. Entendeu? Estava muito bom para ser verdade, né? Há uma liberdade que Deus deu. Essa liberdade de Deus tem um limite. O homem pode fazer o mal e ir fazendo o mal. O genocídio de Ruanda, 1 milhão de pessoas num país de 5 milhões de habitantes. Pode matar, vai matando, vai fazendo. Até aqui, ó, a partir daqui não. Então Deus permitiu até um ponto. A partir daqui não. Hitler, você pode dominar parte da Europa, a Bélgica, a França, matar aí na Rússia, matar cigano, negro, velho, homossexual, pode matar os judeus, pode cumprir com o genocídio até o número X, mas no número X para frente, Deus tem um ponto. Porque se não houvesse um ponto e uma limitação, não existiria uma viva alma sobre a face da terra. Vocês acham que não tem vírus? Muito, mas milhares de vezes piores do que o coronavírus, que poderia dizimar a população? É claro que existe. Por que não está solto e matando todo mundo? Porque simplesmente Deus não permitiu. Porque simplesmente na soberania dele, ele não permite que determinadas coisas aconteçam. Há um limite, e dentro do limite, Deus está atuando. O homem atua livremente dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus é soberano e a sua vontade é suprema. É suprema. Isaías 45:9. A pessoa pode dizer assim: ah, pastor, mas eu não concordo. Deus não poderia fazer isso. Deus não poderia deixar umas pessoas serem bilionárias e outras passarem fome. Como Deus permite isso? Tem uma palavra para você também. Isaías 45:9 diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro a que lhe pertence, que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ninguém pode dizer. Eu não posso contender com o Criador. O texto que vamos estudar aqui hoje, de Esther, é um texto antigo, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos. É um tempo bem antigo, e de lá para cá Deus está agindo. Deus tem um plano que é muito além da minha geração. Deus tem um plano que é muito antes, e será talvez muito depois. Eu não posso entender, eu não tenho capacidade de compreender nem as coisas desse tempo. Compreenderei todas as outras, mas os homens vivem a querer destronar Deus do seu trono, porque todo mundo quer que Deus esteja em todo lugar, mas quando Deus senta no trono, aí as pessoas, não, pera lá, porque muitas vezes a vontade de Deus vai chocar com a minha, a vontade de Deus vai ser muito diferente daquela que eu tenho. Imagine só, irmãos, imagine só. Deus, você vem aqui, nasceu o bebezinho, você vem aqui e apresenta ele. Toma aqui, Senhor, o bebê é seu, faz dele o que o Senhor quiser. Aí Deus fala assim: eu tenho um plano de 7 anos na vida dessa criança. Aos 7 anos eu vou recolher essa criança para mim. Quem quer isso? Ninguém quer. Quem aceita isso? Não, pera lá. Não é bem assim. Mas Deus tem um plano. Você não deu ele para Deus? E Deus não é soberano? Deus tem um plano. Não, mas esse plano aí para mim vai me desagradar muito. E vai mesmo, irmãos. Os planos de Deus não são para nos agradar. Os planos de Deus são para poder cumprir o que Ele tem que cumprir, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Imagine só, amanhã amanhece uma gangrena aqui na minha perna, terrível. E eu vou para o médico fala assim: tem que amputar a sua perna. Eu falo: não, vai tirar minha perna não. Ele fala: tira ou você morre. E aí então vai eu lá para a sala de cirurgia, na maldade do médico, ele pega lá uma serra gigantesca, igual aquela serra de açougue, corta a perna lá. Horrível isso, terrível uma coisa dessa. Mas é para quê? Para um bem maior. Eu não compreendo por quê. Quem estudou medicina compreende. Eu não compreendo por que estão acontecendo muitas coisas. E Deus não tem obrigação alguma de me dizer por quê. Deus cumpre o plano amoroso dele e eu apenas sou submisso. Deus é soberano. Deus é soberano. Provérbios 19:21 diz assim:
Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Imagine, irmãos, esse ano, campeonatos de futebol, festas, empresas que seriam abertas, muitos lucros, muitos planos, muitas coisas, e de repente Deus diz assim, vai fechar tudo. Vai fechar tudo, vai parar tudo. Nós tínhamos muitos planos, mas permaneceu o que Deus quis. Jesus disse assim, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Alguém aqui sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça? Tem uns que sabem, né? Mas a maioria não. Aqueles que não tem nenhum sabem. Mas Deus sabe. Foi Jesus que disse. Então, se aparecer um youtuber, se aparecer o pregador coach lá do Instagram, das suas lives, dizendo assim, olha, Deus não tem o controle de tudo. Bom, mas Jesus disse que tem. Que só um pardal, que ninguém dá moral pela existência dele. Esse pardal que não tem valor algum, ele só cai morto se Deus permitir. Se Deus permitir. Agora imagine nós, irmãos, que somos a coroa da criação. Salmo capítulo 8, Salmo de número 8. Leia lá depois para você ver o que Deus fala da criação da humanidade, sobre eles. Se até o pardal não morre, agora um de nós morre, um de nós falece, algum mal nos acomete, foi porque Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia, preparou e tem sempre o melhor para nós. A nossa visão é daqui, de 30, de 10, de 0 até 60, 70 anos. A visão de Deus é desde que nunca começou até quando nunca vai terminar. Isso é eternidade. Eu olho um tempo, dentro do tempo do mundo, do homem, eu vejo a vida. Deus vê a vida quando nunca existia, desde que nunca começou e até quando nunca vai terminar. A visão de Deus é muito diferente da nossa visão. Então, mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, Deus está rigorosamente controlando todas as coisas. Todas. Até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Tudo está no domínio de Deus. Lá em 1 Crônicas 29, 11 diz assim: tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu, na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça de todos. Davi reconhece a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Moisés declara, Deuteronômio 4,39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Nenhum outro há. Eu queria saber onde fica o diabo nessa história. Onde fica? Não existe diabo. Esse negócio, irmãos, de dualismo, sabe? Yin e yang, positivo e negativo, preto com branco. Essas coisas são lá do hinduísmo. Essas coisas não são bíblicas. Essas coisas não são de Deus. Deus não tem rival. Não tem uma força do mal contra uma força do bem. É a força de Deus apenas que domina sobre tudo. 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15. O qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito, único soberano, e rei dos reis e Senhor dos senhores. Se Deus não é soberano, meus irmãos, Deus não é Deus. Só isso. Quando alguém falar para você, Deus não está no controle de tudo, o Deus, com D minúsculo dessa pessoa, não é Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus a quem servimos, não tem rivais, é o Altíssimo, domina sobre todas as coisas, ainda que eu não entenda elas. Principalmente por eu não entendê-las. Isaías vem me explicar o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E o Salmo 33:11, o salmista cantava: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Amém, meus irmãos?
Por que temos que ver isso? Porque tive que dar uma passadinha nessa questão aqui. Porque o nosso alicerce, se não for bom, a casa desmorona. A melhor parte da construção tem que ser o alicerce, senão desmorona. Se há algum irmão novo que chegou aqui, ou antigo que ainda não tem firmado no seu coração que Deus é soberano, firme agora para começarmos a lição. Firme agora, porque só assim vamos entender tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo que Deus faz em nossa vida, e é isso que Ele quer para cada um de nós. Deus é soberano, ainda que eu não entenda, minha vida está no controle eterno de Deus. Pastor, mas se eu morrer? Se você morrer, você vai acordar na glória com Cristo Jesus, cantando com os anjos e continuando a sua vida no plano eterno de Deus. Plano eterno de Deus, é por isso que somos crentes. Não somos crentes para ficarmos ricos nessa vida. Somos crentes para seguirmos peregrinando nessa jornada desse mundo que não nos pertence, até chegarmos na glória de Deus. E a lição, que é do livro de Esther, perpassa pelo livro de Esther. Para os irmãos novatos que já estão chegando, o livro de Esther não fala uma única vez no nome de Deus. Há muita crítica, inclusive, na sua entrada para o cânon bíblico, porque ele não fala do nome de Deus. Mas apesar disso, os eventos que acontecem ali vão mostrando a soberania de Deus em tudo que vai acontecendo. Aquele povo ali de Esther representa nós. É como se estivéssemos lá, passando por toda aquela crise e andando. E o ponto 1 da lição vai dizer que Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A nossa paz, irmãos, é a tranquilidade, a certeza. Como agora você tem certeza que Deus controla tudo, que Deus é soberano, que Deus mantém o universo, que Deus tem o trono sobre a nossa vida, então eu tenho paz. Se acontecer, aconteceu. Estava falando aqui agora com o pastor Samuel, ele falou que está se cuidando, mas quem guarda é Deus. E é a mais pura verdade. Todos nós estamos nos cuidando, mas quem nos guarda é Deus. O plano de Deus vai ser cumprido na nossa vida, com ou sem coronavírus, com ou sem qualquer outro tipo de doença, outro tipo de mal. O plano de Deus vai ser completo. E sabe o que isso nos traz? Paz para o nosso coração. Há pessoas com muito medo, assustadas, mais ainda, assombradas com o que está acontecendo, pegas de surpresa, mas Deus não. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Então, se Deus não é surpreendido, qual que é a palavra para o nosso coração? Não temais. Não temais. Para ter paz no coração não pode temer, sabe? Acordar com medo. Será que eu vou morrer? Eu passei por coronavírus, né? Lá no início de junho. Peguei essa doença, uma doença maldita. Uma doença horrorosa mesmo. Passei por isso. E eu ficava pensando, será que Deus... Eu não fiquei grave, nem falta de ar, nem tive nada comprometido. Mas passei com sintomas de gripe. Mas ficava pensando, né? Qual o propósito de Deus com essa doença na minha vida? O que Deus quer com isso? Mas eu estou pronto para a vida ou para a morte. E é assim que nós devemos nos portar. Agora imagine você não come, não dorme, não come, não dorme, com medo de morrer. E aí enfraquece, vem a doença, é aí que te mata mesmo. Coragem, não tem mais. Todos nós vamos passar por essa vida, de um meio ou de outro. Deus vai nos recolher desse lugar aqui, ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Coragem. Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que Deus quer de você hoje, e manda dizer para você hoje, baseado aqui nessa lição, que o diabo está tentando tirar a sua paz, tirar o seu sono, a sua tranquilidade, a sua harmonia, quer afetar o seu emocional, quer destruir você por dentro, mas Deus diz: não temas. Jesus falou para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas não temam. Coragem, que depende de nós, coragem. Nós vamos extinguir o coronavírus do mundo, nós vamos acabar com o mal do mundo? De maneira alguma. Mas o que depende de mim? Coragem. Se o que depende de mim é coragem, eu farei minha parte. Coragem. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. E aí o ponto 1 da lição vai falar da família, né? Esther, que era ali tutelada, de uma certa forma enteada de Mordecai,
ou Mardoqueu, que está aí na lição, é o mesmo nome para a mesma pessoa, ele foi quem apresentou Esther lá para o rei, levada para lá para ser colocada como uma das possíveis rainhas, quando a rainha Vasti foi então destituída do seu cargo. E ele sempre estava por lá, cuidando dela, cuidando, vendo se estava tudo bem. Então a família é o nosso lugar de paz. E por falar em família, é lá que nós devemos aprimorar cada vez mais os relacionamentos para que nós possamos nos manter fiéis, firmes e vivos ali na nossa paz, na nossa tranquilidade. A gente sempre fala o seguinte: casa de crente tem que ter paz, né? Casa de crente não pode ser um hospício de gente gritando, de gente, né, loucura, de gente brigando o tempo todo. Casa de crente tem que ter paz. E quem não tem paz não tem vida. Então na nossa casa tem que ser um ambiente de harmonia, de paz, onde as pessoas se respeitam, não é? Segundo o 1.2, é no lar que se aprende a construir a paz. Casa deve ser esse ambiente de tranquilidade, né? Um ambiente aconchegante, que todo mundo tem vontade de ir embora. Eu tinha um colega meu, que eu sempre saía do trabalho às 6 da tarde, e ele ficava até às 10 da noite. Aí um dia eu falei para ele: você tem que largar de ser ganancioso, ficar fazendo hora extra, trabalhando até tarde, você não quer ir para casa não? Ele falou assim: Deus que me livre ir para casa e encontrar com a minha mulher. E ele ficava até 10h30, 11 horas da noite no trabalho, para não ir para casa, para não brigar. É uma coisa horrorosa. Vontade é de largar logo o serviço e ir embora, né? Tá em casa, tá com a família, tá com os filhos. E esse ambiente tem que ser construído por todos. E Esther, Mordecai, são pessoas que construíram esse ambiente e puderam atravessar os momentos de muita luta que tiveram ali. Então não existe nada mais valioso do que essa paz, e precisamos dela para enfrentar os desafios, né? Eu tenho um filme ou uma série que eu estava assistindo, e aí alguém diz para o outro lá: a maior arma de um guerreiro é a sua mente. Então estar em paz, estar tranquilo, estar sereno para enfrentar os problemas é a melhor coisa que alguém pode utilizar para poder viver. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que será, mas teremos paz para enfrentar os problemas. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aleluias, glória a Deus. Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, e a paz estará sobre a sua casa. A crise que Esther viria a enfrentar, Mardoqueu, também os judeus ali naquele momento do Império Persa, eles enfrentaram elas entendendo a paz que guardava o coração. Nós enfrentamos uma crise hoje, sem precedentes, né? Alguém na sua história lembra de ter sido fechado o comércio como agora? Parece que não, né? Nós enfrentamos uma crise sem precedentes. E o que precisamos para passar? Continuar com paz, continuar com a nossa mente em paz. Vamos enfrentar e vamos vencer. Aleluias. O ponto 2 da lição diz que se incomoda é porque você brilha. É o nome do ponto 2 aí da sua lição, da nossa lição. Quando teve fim o Império Babilônico pelo Império Persa, então os judeus puderam retornar para os seus lares. Mas alguns ficaram em outros lugares. Foram dispersos pelo mundo, né? Os judeus. E estando ali naquele local, eles começaram a negociar, negócios começaram a crescer também. Os judeus sempre cresceram onde estiveram. E desde ali começou o antissemitismo. O antissemitismo é o ódio ao judaísmo. A todo o povo judeu é o antissemitismo. Se você tem uma série muito bem documentada no Netflix, chamada, acho que Hitler, o nome da série, e ela trata do Holocausto. E quando Hitler estava começando a crescer ali nos partidos políticos da Alemanha, ele então começava a infundir na cabeça das pessoas que os judeus estavam ali para ganhar o dinheiro que era dos alemães, porque os judeus estavam prosperando na Alemanha, tinham muitos negócios, eram banqueiros também, tinham muitos bens, e ele infundia na cabeça das pessoas que os alemães estavam pobres, porque os judeus estavam tomando as riquezas que eram pertencentes aos alemães. E dali se levantou um ódio gigantesco contra eles. Da mesma forma foi aqui também com Amã, que foi o perseguidor de Mordecai e de todo o povo judeu.
Ele via que essas pessoas estavam prosperando. Ele via que essas pessoas estavam crescendo. Pense na rainha Esther, uma moça que não foi criada nem com os pais, agora está lá no reino, está lá pronta para ser a próxima rainha persa. Foi elevada a uma altura gigantesca. Eles prosperaram. Se você ver o final do livro também, você vai ver a prosperidade de Mordecai. Então, Amã já começou ali com o antissemitismo. Amã é uma espécie de Hitler do livro de Esther, porque ele levanta um decreto para que fossem mortos todos os judeus e fossem saqueados os bens que eles tinham ali. E se você olha para o Holocausto, os judeus, os alemães não só mataram os judeus, eles saquearam os bens deles também. Eles saquearam todos os bens que eles tinham lá naquele lugar. Isso é o antissemitismo. E as crises, então, vieram para roubar o nosso sono, né? Na história aqui de Amã, ele odeia Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu se recusou a prostrar diante de Amã, que era um orgulhoso, um ganancioso, e que por causa disso, ele quis matar todos os judeus. Observe nesse texto. Enviaram-se cartas, por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Isso aqui não era uma retórica de Hitler? Quase a mesma que ele falava nas rádios lá da Alemanha. Homens, mulheres, eles miravam lá uma carabina na testa de uma criança judia, né? De 3 anos de idade, davam tiros e ficavam colocando alvo nas crianças. Se você vê o horror que era, sabe? Ele então faz a mesma coisa. Ele é o Hitler do livro de Esther, para matar todos eles, todos. Você vê lá o genocídio de Ruanda também. Eles pegavam os facões e matavam os bebezinhos lá daquelas famílias, picando eles em várias partes. Moços, velhos, crianças, todo mundo, era para matar todos. Há um plano maligno do diabo para destruir a população. E se não fosse Deus, não existia uma alma humana nesse mundo até o dia de hoje. Não existiria uma sequer. Portanto, as aflições. Imagine quando saiu esse decreto. No dia tal, vão ser mortos todos os judeus. Estava marcado o dia da morte de todos. A paz deles foi embora, né? Naquele momento, uma tristeza se abateu. Mardoqueu, então, veste pano de saco, começa a jejuar, começa a orar. Ele começa, então, a procurar uma saída para aquilo. Mas as aflições vêm. Há uma palavra de Jesus. E essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem uma promessa que você vai ficar multimilionário, que crente não vai pegar doença, que mal nenhum vai acontecer com a vida de cada um de nós aqui? Não tem. E a interpretação do Salmo 91 se aplica daquela forma que muita gente gosta de falar. Não, claro que não. A palavra de Jesus aqui é verdadeira. Ele falou, no mundo tem desaflições. Uma doença é uma aflição. Uma crise financeira é uma aflição. Um divórcio é uma aflição. Um assassinato é uma aflição. Um genocídio é uma aflição. O mundo tem aflição. Mas ele disse, tem bom ânimo. Bom ânimo, irmãos. Levantar a nossa cabeça no dia de hoje e dizer, nós vamos prosseguir. Nós vamos em frente. Nós vamos atravessar todas as tribulações, todas as aflições, porque o Senhor Jesus nos mandou ter bom ânimo. Olha, Deus não tem controle sobre as coisas. O mundo está perdido. Como diziam os filósofos lá, que consideravam o Deus relojoeiro. Deus deu corda no mundo e largou o mundo aí à deriva, sozinho. Isso é coisa de gente que não tem fé, de infiel, de pessoa que não é o guardião da palavra, que não crê na palavra de Deus. Nós somos dos crentes, nós somos dos que permanecem, nós somos dos que cremos. Pode o mundo cair a metade dele, que nós vamos ter bom ânimo. Vamos continuar, sabe? Vamos continuar, porque os desistentes, Deus não tem prazer neles. Os desistentes não têm fé. Você está recuando e falando assim, olha, minha vida acabou, o mundo acabou agora, não tem mais saída. Cadê a tua fé, irmão? Cadê a tua fé?
levanta a cabeça, as coisas vão passar, notícias boas vão chegar, as coisas vão mudar. Deus não deixa a aflição acima da nossa força, e o mal tem fim também. O mal terá um fim, e Deus vai agir em nosso favor. Deus vai agir em nosso favor, tenha certeza. A crise chega para o povo de Deus, 2.2 aí, ó. Coronavírus atinge o crente? Sim, estamos sujeitos. Existe um conhecimento chamado a solidariedade da raça. O pecado de Adão passou a todos, independente da religião. Paulo fala que toda a criação geme, Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que é gemer? Sentir dor. São essas, as mesmas que atingem a todos. Eu posso ter câncer, o incrédulo também. O ateu pode sofrer um acidente, o crente também. A solidariedade da raça nos acompanha a todos. Mas existe uma diferença, que no momento da angústia, eu tenho a quem buscar. Eu tenho um Deus que eu posso ir até Ele, e muitas vezes Ele me atende. Eu vou até Deus. Agora, coitado de quem não tem fé. Vai para quem? Vai para o desespero? Vai para a droga? Vai para qualquer outra fuga que tenta suprir aquilo que Deus daria de suprimento? Não vai ter fim essa angústia, né? Então é um grande motivo para buscarmos a Deus. Se a angústia nos atinge, irmãos, veja bem, na angústia nós não buscamos a Deus? Sim. Então é um grande motivo buscar a Deus, porque a angústia nos atinge. O barco que todos nós estamos naufraga, mas quando nós levantamos as mãos, nós temos a quem nos socorrer. Amém? Paciência e coragem, 2.3 aí, né? A crise chegou, e agora? Duas qualidades de toda pessoa que enfrenta as lutas. Chama-se paciência e coragem. Paciência e coragem. Eu tenho que ser paciente para aguardar o momento. E se a pandemia durar mais 6 meses? Não adianta espernear, não vai terminar antes. Se Deus determinou que vai durar mais 6 meses, pode espernear à vontade. Vão ser mais 6 meses. E o que vamos fazer? Paciência. Como vamos enfrentar? Coragem, coragem, coragem. Salmo 124:8. Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda, Salmo 46:2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Irmãos, para que nós passamos? Quem chegou criança na igreja, aprendeu os primeiros passos. Jesus salvando os discípulos na tempestade. Jonas sendo salvo por um animal do mar que o engole e depois o cospe na terra novamente. Por que nós aprendemos que Deus nos protege? Não seria para usar nos momentos da crise? Não seria para momentos como esses que estamos vivendo agora? Para essas lutas que estamos enfrentando? Sim. Salmo 46:11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Volta para Deus, irmão. No momento da crise, com certeza, eu não tenho dúvida alguma, Deus permitiu para que nós voltássemos mais para Deus. Socorro de quê? Está todo mundo ficando rico, saudável, só coisa boa, só coisa maravilhosa. Quando vem a angústia, agora voltamos para Deus. Sim, nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar milagres. E uma palavra ainda de Abacuque. Abacuque vem num momento de uma crise tremenda, ele deixa um conselho maravilhoso. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse é o conselho de Abacuque para nós, nesse momento. Quantas pessoas perderam emprego? Quantas empresas não vão abrir mais? Não vão abrir mais. Lá em Porto Alegre,
Há 5 meses está fechada a cidade. 5 meses. Restaurantes, bares, um punhado de empresas não volta a abrir mais. E as pessoas que trabalhavam ali? E os empresários? Simplesmente quebraram no meio. E agora? Agora, Abacuque também, que estava num momento muito difícil, diz assim: eu me alegro no Senhor. Porque o que nós temos não é empresa, e não é o emprego, e não é o dinheiro. O que nós temos é o Senhor. Quem que me dá a empresa? Quem que me dá o emprego? Quem que me dá a renda? Quem que me dá o salário? Quem que me dá a minha comida que vai ter na minha casa na hora do almoço? Quem que me dá a minha roupa? Quem que me dá a minha saúde? Quem que me dá a minha vida? É Deus. Não é o diabo não dá nada, nem toma nada, se eu não for lá procurá-lo. É Deus que me dá as coisas. É Deus que te dá as coisas. Se foi o emprego, Deus vai mandar outro. Se foi a empresa, Deus vai mandar outra. Deus vai cuidar de você e você não vai ficar nessa situação. Apenas no dia de hoje, que você não pode mudar mais nada do que está aí. Diga que você se alegra no Senhor e que você não vai temer e que vai enfrentar todas as crises da vida. Todas. Pastor, eu estou quebrado, não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Deus vai mandar para você, pode ficar tranquilo. Deus vai mandar, você não vai morar debaixo da ponte. Você não vai ficar sem comer. Não vai faltar comida na tua casa, não vai faltar as coisas para você. Você que está nos assistindo aí pela internet, que talvez está até chorando de desespero pela luta financeira que você está passando agora. Deus dá uma palavra para você e diz assim: apenas se alegre no Senhor, porque as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E é o terceiro ponto da lição: vencendo as crises. Nós vamos vencer. O Mordecai, ou Mardoqueu, enfrentou as crises e venceu e foi honrado. Se você vê, ele foi até a rainha Esther, fala assim: vai lá e se apresenta para o rei e diz para ele que alguém quer nos matar. Ela falou: mas se eu for e ele não autorizou, ele pode me matar. Ele falou: se você não for, você e todos nós vamos morrer. E ela então pediu o jejum de 3 dias. Depois ela foi lá, se apresentou diante do rei. O rei estendeu o cetro, ela achou graça. Ele então fala: me pede até a metade do meu reino será seu. Os persas foram um império mundial. Ele oferece para a rainha a metade do reino. E ela então pede para que os judeus não fossem mortos. Ele fala: eu não posso permitir, porque eu já dei o decreto, minha palavra não volta atrás. O rei era firme nesse ponto, né? Mas eu vou dizer uma coisa: eu vou fazer outro decreto aqui e vou mandar. A gente está tão acostumado com decreto agora, né? Municipal, governamental. Vou fazer outro decreto aqui, ó. Decreto número tal, da data tal. Todo judeu pode se defender. Quem vier armado contra vocês, vocês podem resistir, podem matar, pode fazer o que for. E foi dito e certo. As pessoas foram lá porque tinha recompensa para matar o judeu. Eles se levantaram. Os judeus, que era para ser assenhorado, tem uma palavra lá, assenhorearam-se. Capítulo 9. Daqueles que vieram tomar os seus bens e matá-los. Então eles se levantaram, no dia da morte deles, venceram, tomaram os bens que eram daquelas outras pessoas e se impuseram. E o Mardoqueu foi colocado como um dos homens grandes do rei da Pérsia, ali em todo o conjunto de cidades que ele dominava. E toda a história foi mudada, porque eles venceram. De quem ia ser morto, a quem foi honrado, a quem cresceu, porque Deus abençoou. De repente, gente que perdeu o emprego vai arrumar um muito melhor. De repente, gente que perdeu a empresa vai arrumar uma muito melhor. Gente que ficou doente vai cuidar melhor da saúde, vai estar melhor e vai estar preparado para outros problemas de saúde que nem sabia que tinha. Esther se apresentou e foi abençoada. Hoje o que nós temos que fazer é o mesmo: nos apresentar, agir sem medo. Ação precisa de coragem. Palavra qualquer um fala, mas ação precisa de coragem. Nós precisamos enxergar, 3.2, o triunfo. Os abalos psicológicos, irmãos, nos cegam, nos impedem de ver uma saída, não é? Perder um emprego, perder uma pessoa amada, um ente querido, um amigo nosso, nos turva a visão. Mas temos que olhar para frente, saber que Deus vai nos abençoar, saber que Deus tem uma saída para nós. Isaías 43:1 tem uma promessa de consolo para a nossa vida. Vamos para a Bíblia, a melhor ilustração da Bíblia é a Bíblia. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel:
não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha. Deus não impediu que eles caíssem lá dentro. Deus permitiu isso. As pessoas que chegaram para jogar morreram queimadas. Deus permitiu que eles caíssem lá dentro, mas não permitiu que fossem queimados. No último momento Deus agiu. Tem quanto tempo ainda para Deus agir na nossa vida? Tem quanto tempo para Deus fazer uma obra maravilhosa em nós? Tempo. Nós não temos, mas Deus tem. Deus tem. Deus precisa de 1 minuto para mudar a história. Deus precisa de 1 segundo. Nós não vemos saída, mas Deus tem saída. Sabe? No final, Amã, o Hitler do livro de Esther, foi morto. E todos os judeus foram salvos de um extermínio. Sabe o que foi isso? A mão de Deus. A política queria matar o povo de Deus. Deus impediu a política. Deus levantou o seu povo. Deus colocou o povo onde Ele queria, porque quem dirige a história não é a política, não é o rei, não é o presidente, não é o governador, não é o senador, é o Deus que está assentado no seu trono, e de lá ninguém tira Ele. Esther 7:9 diz assim: então disse Arbona, um dos eunucos que servia um rei: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. Ele preparou uma forca para o povo de Deus e nela foi enforcado. Então, para terminar, meus irmãos, apesar de tudo, Deus continua soberano. Nada foge ao controle de Deus. Salmo 33:9, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O que você precisa hoje? Qual a necessidade, além de crer que Deus é soberano, que Deus não te abandonou, que Deus não abandonou o mundo? Deus está na história, Deus está no negócio, Deus está no trono dele. Homem nenhum destrona Deus. Pode crer, pode não crer. Não é uma doutrina que faz Deus soberano, é Deus que é soberano mesmo. Nada escapa ao poder de Deus. Paulo, lá em Romanos 11, chega num ponto tão maravilhoso que eu gostaria agora que você ficasse de pé comigo. E diz assim, Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Os planos de Deus são muito melhores. E Ele tem um plano muito bom para a minha vida e para a sua vida. Creia no plano de Deus, que é muito melhor do que o plano do meu pai, o plano da minha mãe. O plano de Deus é muito melhor. E eu estou nele. Se Deus hoje não vai permitir que um pardal morra sem a aprovação dele, Ele não vai permitir que nenhum de nós aqui também passe por nada sem a aprovação dele, sem que Ele tenha conduzido. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Deus está conosco, Deus está conosco. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti por esse momento, na Tua casa, na Tua presença. Louvamos a Ti, ó Deus, porque Tu és soberano e nada escapa ao Teu controle. Nada foge aos Teus planos, nenhum pardal sequer, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça, porque Tu controlas tudo e nós estamos debaixo do controle do Senhor. E ao Senhor nós damos glória. Tudo que o Senhor faz é bom. Bom e é bom mesmo. E um dia todos estaremos juntos com o Senhor, louvando, engrandecendo. Ó Pai, enche o nosso coração da Tua presença, enche a nossa vida da Tua glória, enche a nossa vida agora, Pai, da certeza que o Senhor não abandona Teus servos, que o Senhor nunca deixou o mundo sozinho, que o Senhor sempre esteve, está e estará ao nosso lado. Aleluias, glória a Deus, amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor.